Herculano, eu sou estudante de graduação em Ciências Econômicas e essa é a apresentação da minha iniciação científica, do título Análise Temporal dos Microdados do Enem, de 2018 a 2023, para distinguir o desempenho de alunos da rede pública e da rede privada. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Elaine Todo Pazelo. O Instituto da Pesquisa é entender como a pandemia, os anos de 2020 até 2022, impactaram nas diferenças entre estudantes de escola pública e escola privada. Inicialmente, a gente olha para a revisão bibliográfica sobre uma questão da dualidade do sistema educacional brasileiro. Que existe uma desigualdade educacional no Brasil e isso é um fator interessante para a gente poder começar a compreender algumas outras disparidades sociais e econômicas. E qual dualidade é essa? Na educação básica pública, há uma baixa qualidade no nível educacional nos anos do Fundi 1, Fundamental 1, Fundamental 2 e do ensino médio, que é majoritariamente frequentado por alunos de famílias vulneráveis, de baixa renda. Em contrapartida, o ensino público superior, ele é de alta qualidade, em comparação a qualquer ensino superior oferecido por entidades privadas dentro do país. Porém, ele é pouco acessível ao grupo que estava inicialmente na educação básica pública. Uma das evidências empíricas disso parte inicialmente já da lei de cotas, foi promulgada em 2020, 2012, e que ela amplia a inclusão, mas não altera essa desigualdade, Ela abre uma obrigatoriedade das faculdades a ter uma cota de estudantes da escola pública e de estudantes PPI, pretos, pardos e indígenas. Outro ponto é que ao analisar o sistema de avaliação da educação básica, o SAEB, os alunos da rede privada têm um desempenho superior nessa prova. E a diferença pode ser explicada pelo ambiente escolar mais favorável e mais eficiente das escolas privadas. Muitas vezes, ao colocar um aluno de rede pública numa rede privada, ele pode não se adaptar e apresentar resultados inferiores. Outra questão é que alunos oriundos de famílias de baixa renda e de menor escolaridade dos pais apresentam uma idade média mais elevada do que a da escola privada para realizar o exame. A escola privada muitas vezes apresenta a idade média de 18 anos, que é quando o adolescente conclui o ensino médio. Já esses adolescentes, jovens adultos de baixa renda, apresentam uma idade média superior, de 24 a 23 anos. Para analisar o Enem, a gente precisa entender como ele pode funcionar como indicador de qualidade da educação, como que ele se porta. Apresentando primeiro, o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Ele foi criado em 1998 e é a principal prova do Ministério da Educação para avaliar o desempenho do ensino médio, mas ele não é obrigatório para concluir o ensino médio. Ele é de caráter voluntário. Por quê? As pessoas usam ele como um critério para ingressar no ensino superior. A sua nota no Enem pode garantir uma vaga no ensino superior. O Enem sofreu por várias reformulações nos anos 2000 e começou a ter esse papel para diagnóstico da educação básica, mas em conjunto com o SAEB, que muitas vezes apresenta algumas falhas, alguma amplitude menor do que o Enem, porque o SAEB ele não é feito muitas vezes em escolas privadas. Já o Enem, o estudante da escola privada, no ensino básico, ele tende a fazer a prova para poder ingressar no ensino superior público. A partir de 2019, um detalhe interessante é que a prova passou a usar a teoria de resposta ao item, o famoso TRI, permitindo que a gente possa fazer uma comparabilidade longitudinal, ou seja, entre os anos da prova. O Enem, ainda como indicador, entre 2006 e 2017, era lançado um ranking das escolas dos estudantes, mas a nível de escola, que realizaram a prova. Era usado como um indicador de qualidade, porque possui algumas vantagens. Ele tem baixo custo, porque a prova já foi feita, era só analisar os dados da prova. Ele tem ampla cobertura, porque ele implica a presença de alunos da rede pública, da rede privada, e ele tinha um reconhecimento social, era matérias regionais, por exemplo. A limitação era que ele tinha baixa participação, ou seja, o caráter da prova é voluntário, não conseguia garantir que todos os estudantes, todos os concluintes do ensino médio estavam fazendo aquela prova.
Ele tem forte influência socioeconômica, ou seja, os resultados tinham uma influência além do que poderia ser observado ali, e uma estabilidade nas posições médias, né? Era mais fácil algumas análises nas posições mais acima ou mais abaixo do ranking. Nas posições médias sempre tinha algumas estabilidades, as escolas mudavam com certa frequência. O Enem, como accountability educacional, pode ser analisado também num estudo realizado recentemente, 2024, prova que existe uma correlação alta entre o Enem e o SAEB, e o SAEB pode ser usado como um corretor para mitigar o viés de participação que a gente está falando, né? A prova ela tem um caráter voluntário. Eu não consigo usar, afirmar algo sobre todos os estudantes do ensino médio. Eu posso afirmar sobre os estudantes que fizeram a prova. Em limitações gerais, as limitações mais gerais do exame é que ele é um exame de desempenho cognitivo, né? Então, o que eu posso afirmar sobre os alunos e sobre esse desempenho é apenas um caráter cognitivo sobre o aluno, deixando algumas competências que são importantes para a educação, como habilidades socioemocionais, saúde mental, habilidades práticas, entre outras coisas. A pandemia, né, de Covid-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde no início de 2020 e pendurou até meados de 2023. Teve, obviamente, alguns impactos sociais e econômicos e também educacionais. Olhando para os impactos educacionais, a Unesco fez um exame e constatou que 1,5 bilhões de estudantes foram afetados no mundo. No Brasil, a gente olha para os fechamentos das escolas, né, que foram totais ou parciais. Parciais no sentido híbrido, que havia algumas aulas presenciais, mas não todo dia da semana, ou alguns outros modelos que não eram o fechamento total das escolas. O Brasil apresentou 78 semanas de fechamentos das escolas, sendo 38% total e 40% parcial. 38 foi só a média de semanas mundial de fechamento das escolas, seja total ou parcial. Ou seja, o fechamento total das escolas do Brasil foi a média mundial de total e parcial. Dentro do Brasil, a gente ainda olha para uma outra questão, que é as escolas privadas tiveram uma adaptação ao digital mais rápida do que as públicas. Por quê? As públicas não tinham infraestrutura. Muitas vezes, algumas redes privadas já tinham um sistema digital, enquanto a rede pública teve que criar esse sistema digital enquanto tudo isso acontecia. A formação docente sofria com alguns detalhes, porque os professores não sabiam lidar com essa nova modo de ensino, né? Esse ensino EAD, ensino à distância, e a gente tinha políticas fragmentadas, o governador brigando com o presidente, brigando com prefeitos e políticas educacionais que não foram um conjunto. Mas a escola pública depende de que a política seja feita de maneira organizada. O Enem e a pandemia tiveram alguns impactos já diretos, né? A própria prova do Enem de 2020 atrasou. Foi aplicada apenas em janeiro de 2021, sendo que ela tende a ser aplicada antes de dezembro do ano corrente, né? Então era para ela ter sido aplicada entre novembro e dezembro de 2020. Teve alguns atrasos logísticos por essa questão de abertura e fechamento da economia. E quando a prova foi efetivamente aplicada, a gente pode reparar uma ausência muito grande. Ausência, ou seja, as pessoas que tinham interesse em realizar a prova não foram no dia. Em 2019, essa taxa de ausência já vinha aumentando de alguns anos e era de 33%. Em 2020 foi mais da metade do exame, ou seja, mais da metade das pessoas que se inscreveram não foram fazer a prova. Vamos para a parte dos dados, né? Quais dados foram usados para poder fazer algumas análises? Foram usadas duas bases de dados, a sinopse do censo escolar e o microdados do Enem, produzidos os dois pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Alice Teixeira, o INEP. A manipulação desses dados foi feita por meio do R e a gente teve algum foco, ou seja, a gente focalizou a nossa amostra para estudantes do estado de São Paulo que estavam concluindo o ensino médio, ou seja, estudantes do terceiro ano do estado de São Paulo. A escolha do estado de São Paulo é porque existem desigualdades regionais que afetam a nota do Enem. É algo bem comum, essa distinção de nota entre regiões. E a gente pegou o estado mais populoso para tentar não ser impactado por essas diferenças regionais, que é o estado de São Paulo. Os dados eles têm
limitações. A ocultação de informações pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que gera uma perda média de 22,43 dados, sendo maior em 2020, que é cerca de 30% da amostra. Essa perda é a perda de dados municipais, ou seja, dados do município que o estudante concluiu seu ensino médio, né? A escola que ele concluiu seu ensino médio. Como a gente não consegue ter informação nenhuma da escola, eu não consigo saber se era uma escola pública ou privada e sequer sei qual é o município que ela estava. Então, eu não consigo também focalizar essa análise por estado de São Paulo para essa questão. E a inscrição voluntária, né? O exame ele é voluntário. Então, a amostra pode incluir os alunos, pode não, inclui os alunos mais engajados que têm interesse em ir para o ensino superior. A metodologia foi usada como variável dependente a nota de matemática do Enem, que ela possui uma forte correlação com as demais notas e pode ser prevista, segundo o trabalho do Ferreira feito em 2021. Como variável independente principal é feita uma variável dummy sobre rede pública, que ela assume 1 quando ela é pública e 0 quando ela é privada. De controle foram usadas as variáveis sexo, raça, escolaridade materna, idade, estado civil, número de moradores no domicílio, bens duráveis, que era a máquina de lavar, acesso à internet e empregada doméstica no domicílio. Todas essas como controle, que foi a gente chegando no modelo linear exposto abaixo, que yi é a variável dependente, beta 0 é a constante, beta 1 é o parâmetro da nossa variável independente principal, que é a variável dummy pública, e o beta 2 é um parâmetro do vetor x1, que são os nossos controles. Primeiros resultados que a gente pode achar é o que a gente mostra nessa figura, que a participação, né, se a gente começar a olhar ali em 2019, a participação da pública cai bastante, enquanto a da particular tem uma mudança entre 18 e 19, que a gente não pode dizer muita coisa, que a gente não sabe qual é que fator que impulsionou isso, mas mesmo a privada tendo algum mais NAs do que a pública, nessa comparação de resultados, ou seja, né, quantos alunos estavam na sinopse do censo e matriculados no início do ano, e quantos deles realizaram o Enem, por cidade. E por cidade a gente vê que a pública caiu muito a partir de 2020. E até 2022 esse percentual não muda. Ele fica bem baixo e dá para ver uma distinção bem grande nos mapas de calor. Enquanto a privada, mesmo com apresentando esse caráter mais cinza, né, devido à ausência de informações, tem uma certa constância nas informações. As notas de matemática, né, tem um aumento em 2019 da diferença, e a partir de 2020 a gente vê uma diminuição desse gap, né, entre pública e privada. A participação, né, quantos na rede pública e quantos da rede privada estavam efetivamente fazendo a prova, muda. Em 2020 e 2021 fica quase 50%, sendo que em 2019 a pública representava 75% dos inscritos no Enem. E uma análise por gênero, que pode ser interessante mais para frente, que é as meninas fazem mais o exame do que os meninos, só que em 2020 há uma diminuição desse diferencial. Os nossos resultados, né? Aqui tá só algumas variáveis, né? Rede pública e a variável dummy homem, que mostra na rede pública que em 2019 tem uma queda, né, nesse diferencial. Ou seja, a gente poderia concluir que a nota do estudante da escola pública melhorou, né? Ela foi de 84, né, esse diferencial, para 50. E caiu um pouco mais nos anos de 21 e 22, e 23 ele atinge o mesmo patamar de 2018. Mas não é exatamente isso que a gente conclui no final do trabalho. Já a variável homem mostra que há uma diferença entre homens e mulheres. Os homens têm uma nota maior que as mulheres na prova, só que especificamente em 2020, que é o ano inicial da pandemia, essa diferença aumenta cerca de 9 pontos e depois volta ao estado inicial, que pode ser por aquela questão das mulheres ter participado menos. Só que aí a gente vai entrar em uma contradição na nossa conclusão.
A queda na participação do Enem foi mais intensa na rede pública, e o desempenho de matemática, que era o nosso principal foco, sofreu uma redução na diferença na nota e retornou ao patamar de 2018, como dito anteriormente. Mas é possivelmente explicado por uma seleção positiva nessa amostra, ou seja, a, os alunos mais engajados já vão fazer a prova. Com os problemas da pandemia, os mais engajados dentro da escola pública só foram fazer a prova. Os mais engajados dos que já eram engajados. Dessa forma, o que a gente tem ali é uma redução artificial, que teve uma seleção na amostra. Em contrapartida, no ano de 2020, há um aumento diferencial entre meninos e meninas, mesmo com a redução da participação feminina, ou seja, a gente poderia falar também que foram as melhores mulheres fazer a prova, mas a nota delas caiu em comparação aos homens, contrariando um pouco do que a gente esperaria de uma seleção positiva. De qualquer forma, a pesquisa tem alguns vieses, né, que seria interessante dar uma robustez aos dados para poder fazer uma robustez, controlar esses vieses dos dados para dar uma inferência mais robusta sobre os resultados. Agradecimentos à Universidade de São Paulo, à professora doutora Elaine Pazello e ao PIBIC. Aqui estão algumas referências. E essa é a apresentação. Muito obrigado.